Seja bem-vindo ao FECAP Criativa, um podcast produzido por alunos do curso de Administração da FECAP na disciplina de Economia Criativa, sob orientação da professora Paula Gonçalves. Eu me chamo Aline Cristina e fui monitora da disciplina durante o semestre 2025.1. Este podcast faz parte do programa de extensão Saberes Diversos, promovendo a troca de conhecimentos e novas perspectivas sobre criatividade, cultura e negócios. Nesta segunda temporada, você vai acompanhar episódios que mergulham em temas essenciais do universo da economia criativa, com diferentes participantes conduzindo as conversas e compartilhando reflexões valiosas. No episódio de hoje, vamos falar sobre plataformas que movimentam a economia criativa, refletindo sobre o papel de plataformas digitais e ambientes colaborativos na conexão entre criadores, empreendedores e consumidores dentro do cenário criativo. Para essa conversa, contamos com a produção de Carlos Araújo, Pedro Fázio, Ricardo Heráclio, Gabriel Jatobá e Guilherme Alvim, e alguns deles vão conduzir o bate-papo de hoje. Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio da FECAP Criativa e hoje o tema é nada mais nada menos que plataformas que movimentam a economia criativa. Estamos aqui com nossos convidados. Seu nome, por favor? Carlos Araújo, tudo bom, gente? Um prazer estar por aqui com vocês. Ricardo Heráclio, tudo bom? Tudo certinho, pessoal. Pedro Fázio. E meu grande amigo e entrevistador, Guilherme Alvim, pessoal. Um prazerzão estar aqui. Então, esse pessoal aqui, nada mais nada menos que são os maiores investidores de plataformas criativas do mundo. Nada além disso. Vamos lá, vamos começar, né? Vamos começar. É muito interessante a gente debater esse tema aqui, né? Que é sobre a economia criativa e como a economia criativa hoje está mais fácil de se fazer. Concordam? Totalmente. Então, se antes era preciso, assim, passar por grandes empresas para ter reconhecimento, hoje a internet abriu essas portas aí. E com plataformas aí de TikTok, que Carlos é nosso especialista em TikTok, Ricardo em Instagram e, enfim, demais plataformas. Então, essas plataformas valorizaram muito a criatividade, né? Com certeza. Hoje a gente vê que muito diferente de antigamente, né? A gente consegue hoje ter um sucesso financeiro e também na parte do conhecimento só por meio das plataformas digitais. Coisas que antigamente, na época dos nossos pais, imagino que aqui todo mundo vai ter mais ou menos a mesma idade, era uma coisa muito difícil, né? Você sabe que para você antigamente ter sucesso financeiro, você tinha que ser um médico, um advogado, ou então, no máximo, um empresário, né? Hoje a gente consegue fazer isso aí com as plataformas digitais, sem precisar basicamente desembolsar grandes quantias. Por exemplo, Ricardo mesmo estava comentando comigo aqui, quando ele começou basicamente só com o telefone dele, uma postagem aqui, uma divulgação, e aí hoje tá onde tá. Mas aí eu já entro com um corte. Para vocês que têm empresas relacionadas a isso valoriza a economia criativa ou é só dinheiro mesmo? 100%, porque quando se tem uma empresa que age através da internet, o que acontece? Tanto aplicativos como Facebook, iFood, Uber, todos eles acabam tendo um valuation baseado naquilo que eles conseguem gerar de renda, não só para o dono da plataforma, mas também para outras pessoas. Então acaba realmente sendo a economia que acaba impactando diretamente outras pessoas. Porque quem é que ganha? Os Ubers ganham diretamente por conta daquele aplicativo, os entregadores do iFood ganham, os restaurantes ganham. Então, a internet hoje possibilitou com que plataformas pudessem não apenas ter uma expansão muito rápida e escalável para poder valer um valor muito alto e gerar muita riqueza, como também hoje permite que outras pessoas se beneficiem através delas. Por exemplo, existe hoje só no Brasil 1,5 milhão de pessoas que dependem diretamente de plataformas digitais, como o Uber 99, o iFood e outras plataformas. Então, a criação dessas empresas de startups, elas acabam gerando riqueza não só para aquela pessoa que criou, mas também acaba impactando diretamente a economia. Mas voltando um pouco ao tema, que a gente não fugiu um pouco, que é mais voltado para meios digitais, como Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook, que aí tem, teoricamente, a criatividade da pessoa. Vocês realmente acham que ali eles focam na criatividade ou eles focam no lucro? Acho que um pouco dos dois. Acho que hoje você tem que ter
é basicamente o mercado hoje em dia é basicamente uma balança. Você tem que conseguir conciliar desde o lucro, que óbvio que todo mundo trabalha para isso, até querendo ou não a criatividade. Hoje, se você tem uma coisa, um negócio do que for, se ele tiver, mesmo que ele seja muito proveitoso, muito inovador, se você não tiver hoje dentro do Instagram, se você não tiver dentro de um TikTok, você não tiver dentro das plataformas, você não consegue fazer basicamente nada. É tipo, você pega eu tenho um investimento que ele é um prédio, que eu fiz exatamente para a questão de locação. E hoje, se por exemplo, eu não tivesse a ajuda do Airbnb, por exemplo, não conseguia fazer nada, não ia adiantar de nada, entendeu? Basicamente. Eu tenho uma pergunta polêmica aqui para Pedro, né? Pedro que tá aí, acho que no Instagram, a nível de Carlinhos Maia, né? Então tem uma pergunta aí. Carlinhos Maia, Saquinha. que sabe Virgínia, né? Não é pra tanto assim, né, pessoal? Então o Carlinhos Maia aí, a gente pode considerar que ele movimenta bastante a economia ou ele é um cara assim que explora algumas pessoas? Porque a gente vê muita gente reclamando, dizendo exatamente da futilidade que é, até a própria Virgínia mesmo, né? A turma reclama da futilidade. Aí eu queria saber, esse tipo de economia na internet, ela é muito bem proveitosa ou ela tem uns maus caminhos lá que a gente não deve seguir? Como é a sua opinião sobre isso? Márcio, eu gosto muito de falar desse assunto justamente sobre esse personagem que hoje em dia é um dos mais impactantes no meio do Instagram, certo? Realmente, o Instagram, quando é uma plataforma que nada é monetizado, ele arrumou um jeito criativo de conseguir monetizar o seu hobby, que começou como hobby, que hoje em dia virou seu trabalho, e que é considerado até um dos influenciadores do Instagram mais bem pagos da plataforma. E isso, falando sobre o que você falou, se é realmente uma coisa impactante, se é uma coisa mais só pensando no financeiro dele ali e que acaba trazendo malefícios para as pessoas que participam. Não acho. Eu acho que o que ele faz, justamente como rancho, é um jeito até de dar um alcance e uma visibilidade muito maior para os outros criadores de conteúdos que são mais jovens, que não têm tanto a visualização quanto ele, e aí fazendo justamente movimentar esse conteúdo, trazendo até por meio dele ali pessoas que são totalmente ramos diferentes, aumentar essa economia de uma forma mais criativa, realmente. Entendi. Aí, já puxando para esse assunto, eu queria que vocês falassem alguns pontos críticos sobre o impacto na vida dos criadores criativos. Bom, claro, é aquela coisa, todo aquele projeto que se tem, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Mas realmente, assim, hoje você vê muita gente reclamando, por exemplo, do Spotify, certo? Que você coloca um conteúdo na plataforma deles e ele tem uma baixa remuneração. Então, assim, Por sinal, o Spotify tem uma história muito interessante. Vocês já viram a série do Spotify? Não, nunca vi. Muito interessante, recomendo ver. Legal. Vamos, tá dentro do eu. Como ele conseguiu criar o Spotify lá atrás, que era na época de CDs, DVDs e tal, e foi muito Show. Tá na lista aqui agora. foi muito difícil para ele conseguir, teve muita rejeição. Que, querendo ou não, até a criação do próprio Spotify é um jeito de modificar a economia, né? Exatamente. Criando justamente a economia criativa. Porque pegar no ramo de CD, onde a maioria da venda de música era realmente por meio de CD, e lançar essa startup, fazer tudo digital por meio de um único aparelho. As grandes gravadoras, né? Justamente. Hoje você vê que gravadoras são basicamente obsoletas, né? Você não tem mais muito. É uma coisa muito arcaica no final. Exato. Eu acho que tem, por exemplo, aparelho de DVD, essas coisas, não tem nem pra quê mais. CD, no caso, né? Mas aí, vamos lá. Pra basicamente essa questão, também do Spotify, do TikTok também às vezes você tem vários conteúdos muito bons, mas que não são entregues aos usuários. E tem também, querendo ou não, a questão que eu acho que é o que muita gente fala, que se torna até uma preocupação, por exemplo, de pais e mães, que é a questão da qualidade do conteúdo que é entregue, entendeu? Às vezes você tem um conteúdo educativo, muito interessante, que ele não é tão entregue quanto aqueles conteúdos, desculpa a palavra, mas mais bobos do que você vê, por exemplo, TikTok, YouTube, aqueles vídeos Só bem bestas, que as crianças às vezes acabam... na cama antes de dormir, vou passar o tempo. Pois é, exatamente. E quando se cai na mão de, por exemplo, uma pessoa mais velha, ainda é tranquilo, mas às vezes cai na mão de crianças, assim, que acabam vendo certas coisas que podem acabar preocupando. E esses são os que mais ganham dinheiro, impressionante. Então, assim, acho que isso é uma coisa, um ponto muito negativo. E é basicamente isso.
Agora, o grande ponto positivo é a criação de novos modelos de trabalho, né? Ah, com certeza, com certeza. Ricardo pode falar mais sobre isso que ele... Tem um ponto antes que eu queria destacar. Com certeza, por favor. Como é que funciona para um influenciador, que o criativo, ele ganhar a fonte de renda dele, o dinheiro? Ele ganha geralmente através de patrocínios ou através de visualizações, que Ou a até a própria plataforma monetização do aplicativo. ele vai entregar, justamente. Mas o que é que acontece? Ele tenta entregar um entretenimento que acaba sendo uma coisa teoricamente gratuita para quem consome, porém ele acaba adquirindo um público. Então, o próprio produto que ele está vendendo para os patrocinadores dele acaba sendo os espectadores. E no Brasil hoje você tem um problema muito sério sobre isso. Porque a maioria dos influenciadores hoje, eles vão para Tigrinho, Casa de aposta. casa de E era o aposta. ponto que eu queria chegar. E Os influenciadores utilizam que eles publicam ou não? Ou é só pra ganhar dinheiro? eu acredito que não. Hoje a gente tá aí, eu acho que... Na verdade, eu acho até que Pedro ele tava comentando comigo, eu acho que ele não vai poder entrar muito nesse assunto, porque hoje ele tá naquela que é mais... Aquela que é pra CPI da Bet. Uma pergunta bem tem que ficar pertinente mais aqui. tranquilo O aqui. Tigrinho é uma economia, os Bet, é uma economia criativa? Com certeza. Vamos lá, vamos debater isso aí. Parte de economia depende de pra quem você pergunta, né? Eu acredito que Então, assim, por exemplo, para uma pessoa normal, desde, por exemplo, a secretária que atendeu a gente lá na frente, muito gente boa, por sinal, até para ela pode não ser uma questão econômica, pode ser até um problema financeiro no futuro, na minha opinião. Mas, por exemplo, para Pedro, que tá por dentro aí, que movimentou um pouco do... Eu acho que é nesse ponto que deve se tocar. A sua pergunta foi se é uma economia criativa o Tigrinho. Eu considero que sim, porque partindo do conceito de economia criativa, sim, realmente se tornou por meio da criatividade diferente de sair de uma casa de aposta, onde você ia numa banca de esquina e fazia sua aposta no time, no Náutico contra o Sport, e agora por meio do seu próprio aparelho, você consegue realizar essa aposta. Então, realmente, a criatividade nossa da economia modificou, então se encaixa no padrão. Agora, se é uma coisa que vai trazer malefícios ou benefícios para o público e do alcance deles, aí não é exceção. É porque, na verdade, o que a gente Mas quer é pontuar muito aqui é os também, impactos, né? Ele pode ser positivo ou negativo também. Exatamente. É exatamente isso que estão vendo lá na CPI, né? Que se é realmente uma coisa real, se eles estão se aproveitando do público, esse tipo de coisa, mas imagino que vai ser tudo esclarecido no final. Eu, por exemplo, sou um grande apostador, como vocês sabem, né? Só que não de tigrinho, que aí eu já abomino essa parte. Eu gosto mais de apostas esportivas, basquete, futebol, tênis, etc e tal. Que aí já é mais por estatística. Ou seja, a chance de eu ganhar, tanto quanto a casa, não é tão diferente quanto o tigrinho, porque o tigrinho já é uma coisa que exatamente, já é um cassino, já é uma coisa que é meio que... Como é que eu posso dizer? é uma máquina. É uma máquina. Tipo, já tem as próximas, tipo, já definido. É um algoritmo. Exatamente. Decide quando você ganha. Exatamente. Já a esporte esportiva, não. Aí, você que faz parte dessa CPI das bets e tal, o que é que tu acha da diferença, assim? Tu pode falar, é um réu, na verdade. Vamos lá. Começando com o ponto da parte da divulgação mesmo. Se eu divulgo, eu estou usando. Não vou divulgar uma coisa onde eu não vou praticar. Porque não faz parte do meu público que me segue no Instagram. Agora, partindo do ponto, se você vai, querendo ou não, tomar um fumo financeiro, ou se vai realmente ter um lucro, aí é sorte. É que nem quando você vai num cassino em Las Vegas e vai apostar em um poker. É que nem quando você vai estar fazendo uma aposta de empopar com seu amigo na sala de aula. É puramente sorte. Você está aceitando o risco na hora de participar. Vamos lá, então. Mais pergunta bem pessoal. Quando tu publica para o teu público, tu acha que eles vão estar pensando nisso ou eles vão estar olhando para tu, que teoricamente só ganha quando posta? É isso que eu ia te perguntar, exatamente. Uma pergunta bem pessoal agora. E depois que você começou a jogar isso, tua renda aumentou pelos pagamentos que o pessoal te faz ou pelo jogo? Massa. Eu posto muito em live, então muitas vezes eu perco, por sinal. A parte da renda, essa pergunta, realmente eu não consigo te responder agora. Por quê? Porque não faz parte da minha renda. Eu tiro uma parte significante do meu salário para justamente usar como distração. Igual como eu separo uma parte para eu sair para jantar com meus amigos ou para beber. Perfeito. Já até pegando esse ponto assim, se a gente vê que, por exemplo, as pessoas que sofrem com tigrinho, bets, elas precisam de uma espécie de educação financeira
Ricardo aqui também tem uma das páginas, né, que é justamente de educação financeira nessa parte. E aí eu queria entender, assim, nessa parte de educação digital, criativos que ensinam e monetizam conhecimento, qual a importância disso, o impacto que isso causa para o seu público? Eu acredito que, no caso, o ensino financeiro, né? Eu acredito que o ensino financeiro é fundamental, porque ele acaba criando a consciência não só como o dinheiro ele funciona, mas também como você faz para atrair a riqueza até você. Entendi. Aí, já puxando para outro assunto. Você, que é um grande investidor de criptomoedas, acha que é um tipo de economia criativa? Eu acredito que sim, porque diretamente qualquer pessoa pode criar uma criptomoeda baseada em uma blockchain, vinculado, por exemplo, na rede Ether, na rede Solana, por exemplo, Pode falar minha língua, por favor? que são esse cara é branca, que são como se fosse um banco, sabe? Então eu consigo criar uma moeda baseada em um banco. Então, por exemplo, uma moeda Mas o banco tem poder sobre essa moeda ou não? não tem, porque ele é descentralizado, Quem né? tem poder sobre a moeda Quem retém ela? quem retém ela. Mas, por exemplo, como é o nome daquela plataforma? Uma Binance da vida, uma Binance da A vida. corretora. Isso, uma corretora. Se ela do nada apaga. Se ela do nada, o dono da corretora simplesmente some. E aí? Então vai ser como se fosse um banco. Se você tem um banco e você aplicou o dinheiro naquele banco, você vai perder o dinheiro. Porém, tem outras formas também de você... Inclusive, aconteceu até um caso Segura. de uma Aconteceu. corretora que do nada sumiu. Aconteceu. Você recorda o nome dela? Não. Não, não. Não. Mas teve esse caso aí que eu... Tem até uma série na Netflix também que recorda sobre isso. A gente, eu queria muito fugir um pouquinho Hoje, quando a conversa fica boa, o cara vai levar. mas eu queria muito fugir um pouquinho da questão de rede social, porque tem um tema que a gente colocou aqui, eu gostaria de discutir também. Airbnb é uma economia criativa? Certeza certeza. absoluta. Porque querendo, é um aluguel ali pelo celular. Que movimenta uma boa. O que vocês têm a dizer aí sobre isso? O sinal tá deixando até os hotéis arcaicos, né? Pois é, Quem mais procura hotel hoje em dia? Minha mente Inclusive, nosso grande amigo aqui que tem um hotel tá passando por dificuldades. Tá querendo mudar pra Airbnb, que eu tô sabendo. ele tá me dizendo aqui que já está atuando no Airbnb. Que o próprio hotel agora Vira no Airbnb. Não tem pra onde correr. Pois é, todo mundo vai no final. É basicamente um taxista usando Uber. Isso. Então, basicamente hoje, o Airbnb, o que é que acontece? Existem os hotéis que vão oferecer um serviço que vai ter restaurante, que vai ter limpeza, vai ter serviço de quarto, vai ter muitas outras coisas, como a recepção, um funcionário para poder levar a bagagem até o quarto. Então, acaba que a Airbnb acaba sendo como um aluguel. É uma opção mais simples, que acaba sendo mais barata, porém você também perde alguns benefícios que você teria se você estivesse contratando diretamente um hotel. E o que é que eu tenho visto? Constantemente tem crescido muito o Airbnb, principalmente em regiões que estão crescendo. Então, por exemplo, Flórida, por exemplo. na Flórida é muito comum o Airbnb. Acaba, às vezes, sendo até o preço mais alto do que o preço de um hotel, porque além dele não ter uma estrutura para poder cobrar um preço mais caro, ele também não tem uma estrutura também de custo fixo alto. Então acaba sendo muito rentável. E o que é que acontece? O Airbnb hoje, ele acaba impactando diretamente muitas pessoas. Porque é uma plataforma que ganha dinheiro tanto da pessoa que comprou, que pagou para alugar um quarto, então ele movimenta essa parte, ele lucra com quem comprou, com quem alugou, e com o dono do imóvel, que também paga uma parcela da taxa. Se eu não me engano, é 3% para cada um. E além dele impactar diretamente os hotéis, ele não impacta de forma tão profunda, porque acaba sendo um outro público. Inclusive para os próprios hotéis, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que só pegar essa parte do Airbnb e falar que sim, ele é uma parte da economia criativa muito boa, por sinal. Assim, ele hoje, para mim, é uma fonte de renda que até assume algumas contas minhas. Por exemplo, eu tenho vários empreendimentos que eles são pagos com Airbnb, empreendimentos financiados, que o próprio aluguel dele no mês está se pagando. Então, no final, eu vou ter o próprio imóvel sem custo basicamente nenhum. Nosso amigo Ricardo, que tá no ramo hoteleiro, o que é que tu acha, assim, tipo, tá valendo a pena mais ser Airbnb ou alugar pelo hotel mesmo? Então, vai depender tudo como é que você vai fazer a sua operação.
Com o hotel você vai entregar a administração e a administração vai cuidar de todos os custos, de toda a operação. Então você vai ter como se fosse um investimento que você não vai ter nenhum trabalho. Se você fizer um Airbnb, você vai ter que montar uma equipe. Para resumir, você vai começar a gastar tempo e trabalhar naquilo, porém vai aumentar também a rentabilidade. Mas me tira uma dúvida, você pode usar a plataforma do Airbnb por meio de captação para o teu hotel, então divulgar lá quartos do teu hotel no Airbnb? Posso, com certeza. Bacana. Isso já puxa para um novo ponto de uma economia criativa, né? Com certeza. Então a gente tá aqui quase finalizando aí nosso podcast. Eu já agradecer de antemão a presença aí de Carlos, Ricardo e Pedro. Mas eu gostaria de deixar aqui a última pergunta no ar aqui, né? Que vocês pudessem me responder. O futuro da economia criativa ainda está moldado ou a gente pode dizer assim, pô, ela já se estabeleceu? Ou ela ainda está sendo moldada aí? Assim, eu acho que Ela pode melhorar. Ela é constante evolução. um tipo de coisa que nunca para. Então, assim, ela tá sempre naquela evolução, se adaptando e tudo mais. Não dá pra dizer que ela não tá já, como eu posso falar, Tecnologia, né? ela já tá aqui dentro do nosso meio, do nosso convívio. Ela não vai mais sair. Mas assim, sempre a evolução é O constante. próprio podcast mesmo é um tipo de economia criativa. Com certeza. Não tem muito tempo. Com certeza. Você começa aqui nessa conversa e tal, mas vocês não ganham dinheiro aí, né? Então, Besteira. eu vi o carro lá na frente, viu, Jato? Mas para vocês, o criador vai continuar sendo um produto ou vai virar um verdadeiro dono de uma plataforma? É um verdadeiro dono, com certeza. É como se Ele lucra com isso. a própria Ele lucra, Virgínia, por exemplo. Maia fosse dono do negócio dele, a página dele fosse como se fosse, como se fosse um negócio. 100% do negócio. 100%. Entendi. Então, acho que a gente já pode finalizar por aqui. Alguém tem um adendo a falar aí? Não, só Gente, de verdade, eu queria... Vai, diga aí. que é exatamente só reafirmar o nosso tema de hoje, que é as plataformas, elas movimentam a economia criativa, não tem mais o que fazer. Hoje a gente chegou num ponto que a gente não consegue mais retroceder de onde a gente chegou. Então assim, agora só evoluir mais e mais. E é basicamente isso. Já tu vai finalizar aqui. Eu só queria agradecer de verdade a presença de todos vocês, a produção aqui, a equipe da reitoria aqui da UPE. E também falar aqui que se você curtiu esse podcast, você, por favor, deixa o like aí, comente sua opinião sobre a economia criativa e divulga aí nas plataformas, vai ajudar bastante aí nosso trabalho, né? Exatamente. E eu queria só deixar uma frase final para vocês pensarem. As plataformas mudaram tudo, o jeito de criar, consumir e monetizar ideias. Mas esse é só o começo da nossa conversa. O futuro da economia criativa ainda está sendo moldado e quem sabe por você. Até logo e obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau. Tchau, obrigado aí. Valeu.